que eu ainda não domino, mas me ajuda, Deus. E essa é a oração que eu quero pedir a vocês, para fazerem hoje comigo, para fazer hoje para o Senhor, para que o Senhor possa de verdade, nos revelar aquilo que está oculto, aquilo que está guardado, aquilo que está impedindo a sua vitória, aquilo que está impedindo a sua bênção, aquilo que está impedindo o seu casamento, aquilo que está impedindo a sua prosperidade, aquilo que está impedindo a sua cura. Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas já foram liberadas por Ele nas regiões celestiais. E por que eu ainda não tive acesso? Por que eu ainda não cheguei lá? Porque talvez ainda haja em mim algum caminho mau, ainda haja em mim alguma condição que eu não estou pronto para receber. Mas eu quero te convidar hoje a fazer essa oração, a olhar para dentro de você, a se examinar, a pensar em você, a pensar na sua história. E eu trouxe como um pano, não como um pano de fundo, mas eu busquei um personagem que foi revelado dentro dele muitos caminhos maus. Foi dado a ele a oportunidade de se arrepender, foi dado a ele a exortação, foi dado a ele direção, mas ele simplesmente ignorou a voz de Deus. Ei, quanto tempo você está ouvindo a voz de Deus e está ignorando? Há quanto tempo você tem passado, ouvido as direções, tem percebido o que o Senhor quer fazer na sua vida, mas ainda existem questões que ainda não foram ajustadas? Até quando você vai continuar neste mesmo lugar? E eu trouxe hoje Caim para conversar conosco. Eu trouxe Caim, que é uma figura que a gente não aprova na Bíblia. É uma figura que nós reprovamos. Nós somos muito bons em reprovar pessoas. Nós somos muito bons em reprovar atitudes. Nós somos muito bons em julgar os outros. Mas quando nós olhamos para os outros, para esses que nós julgamos, e olhamos que muitas vezes nós temos tantas coisas que se assemelham a Ele, eu preciso olhar para Deus e dizer para Ele: Senhor, vê se há em mim também algum caminho mau. Endireita as minhas veredas. Você pode dizer isso para o Senhor hoje? É você que vai dizer, eu não vou pedir para você repetir. Fala você aí. Fala para o Senhor: vê se há em mim algum caminho mau, Deus, e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho da salvação. Aleluia, aleluia. É você e Deus, é você e Deus. Porque esse caminho mau, talvez as pessoas à sua volta ainda não viram, não perceberam, mas você sabe. Porque o Espírito Santo, Ele revela, Ele nos diz. E eu quero falar sobre Caim, um homem, um garoto que aprendeu com seus pais como adorar a Deus. Um garoto, um homem que aprendeu com seus pais como fazer um culto. Aprendeu com seus pais como entregar a melhor oferta. Porque ele via os seus pais fazerem. Ele e o irmão dele receberam as mesmas direções, a mesma palavra, a mesma educação. Quem tem mais de um filho aqui sabe, mas eu ensinei a mesma coisa para todo mundo. Eu falei a mesma forma. Por que um faz de um jeito e o outro faz de outro jeito? Mas nós temos aqui Caim, ele e seu irmão receberam as mesmas direções, foram criados debaixo dos mesmos princípios, debaixo dos mesmos valores, cresceram sobre a mesma disciplina, eles aprenderam as mesmas coisas, eles aprenderam como é um culto que agrada a Deus, uma oferta que agrada a Deus. Porém a história de Caim revela um coração que não era reto diante de Deus. Mesmo tendo acesso a todas as coisas, o seu coração não estava alinhado ao coração de Deus. Mesmo estando nos mesmos ambientes de culto, de adoração e de oferta, o coração dele não estava alinhado ao coração de Deus. Isso é um perigo que nós corremos. E eu preciso dizer a Deus: sonda o meu coração hoje, Pai. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu não quero entrar nos teus átrios, ó Deus. Eu não quero entrar nessas portas
Senhor, sabendo como cultuar, sabendo como ofertar, sabendo como é ter uma vida reta diante de Ti e ser reprovado por Ti. O coração de Caim, ele rejeitou os princípios de Deus. Ele não se colocou debaixo da palavra de Deus. Ele quis fazer as coisas do jeito dele. Sabe quando você recebe uma direção e você pensa assim, não, mas tá certo, mas eu vou por aqui. Não, tudo bem, mas assim também vai dar certo. Ele não se sujeitou aos princípios de Deus. Ele não se colocou debaixo da palavra de Deus. Ele quis fazer as coisas do jeito dele. E a minha pergunta para você: até quando você vai continuar querendo fazer as coisas do seu jeito? Deus já te deu a direção, Deus já te deu o caminho. Deus disse fica, ou Deus disse vai, Deus disse espera. E o que você está fazendo enquanto Deus está falando? Em João 1, em 1 João 3,12, diz que o apóstolo João, ele afirma que Caim era do maligno. Caim era do maligno porque ele matou o seu irmão. Porque as suas obras eram más e as obras do seu irmão eram boas. Mas nós encontramos Caim querendo cultuar a Deus com um coração impuro. Caim querendo cultuar a Deus com atitudes impuras. Caim querendo cultuar a Deus, querendo até enganar a Deus com uma oferta errada, com uma oferta impura. Deus está em busca de uma adoração que venha de verdadeiros adoradores. Deus não está procurando adoradores, mas Ele está procurando adoração verdadeira. Deus não está procurando só homens e mulheres que tenham uma adoração no seu coração, mas que tenham uma adoração para Ele. Não uma adoração que te coloque em algum lugar de evidência, mas um coração que possa entregar ao Senhor. Ele está em busca de uma adoração que venha de adoradores, que adorem a Ele em espírito, mas também em verdade. Que adore a Ele em espírito, mas também em verdade de coração, em verdade de palavra, em verdade de mente, em verdade da alma. E eu preciso sim fazer essa oração hoje. Vê se há em mim algum caminho mau. Endireita as minhas veredas hoje, Senhor. Traga luz, traga a revelação. Eu amo aquela canção que diz: quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Quando tudo perante o Senhor estiver, só então há de ver, só então, que o Senhor tem poder. Quando tudo. Quer ver o poder de Deus? Deixa tudo hoje no altar dele. Quer ver a glória de Deus sobre a sua vida? Deixa tudo no altar dele hoje, querido. Não saia daqui com situações pendentes na sua vida. Permita que Ele sonde o seu coração. Permita que Ele traga luz às trevas que existem em situações na sua história. Quando tudo estiver perante Ele, aí, querido, já era. Satanás não pode mais te acusar. Satanás não pode mais te impedir, porque está tudo diante dele. Aleluia. Aleluias.
Deus não tem prazer em adoradores que querem apenas impressionar a Ele. Deus não tem prazer de adoradores que querem se destacar, que querem se mostrar, que querem contar vantagem, que vivem uma vida de mentira, que vivem uma farsa, que são bonitos por fora, mas são podres por dentro. Deus não quer receber, Deus não quer que você entre nessas portas, dias após dias, com uma adoração errada diante dEle, com o coração errado diante dEle, com uma oferta errada diante dEle. Deus não quer receber uma oferta, uma adoração de pessoas que vivem uma vida de mentira, que falam aquilo que não vivem. Em público é aquele referencial, é aquela santidade. Em público diz para todo mundo como é que ele tem que ser. Mas quando ele está lá no secreto, o caráter dele é torto. O caráter dele é maligno. O caráter dele é impuro, é pornográfico, é mentiroso, é adúltero. Ei, Deus me trouxe a este lugar hoje, nessa noite, com uma palavra para você. Nós temos ouvido muitas palavras neste púlpito, mas nós precisamos colocar todas elas em prática. Se você quer ver o agir de Deus na sua vida, querido, peça a Ele hoje: sonda o meu coração, traga luz às minhas trevas. Aleluia. Caim parecia espiritual. Quantas vezes nós parecemos espirituais? Fazemos longas orações, frequentamos os cultos, entregamos nossos dízimos, ofertamos, praticamos jejum e muitas vezes estamos vindo à frente com interesse. Senhor, me dá isso, eu estou te dando isso, o Senhor me dá isso. Quantas vezes estamos entregando nossa oferta ao Senhor com o coração cheio de culpa, de dores, tristezas, mágoas, ódio, inveja. Talvez você esteja aqui, a sua relação com Deus pode parecer muito boa, mas se a sua relação com seu irmão não estiver boa, a sua oferta está impedida, querido. E é nesse lugar que Satanás muitas vezes nos prende, na ofensa. Às vezes nós estamos muito bem com Deus, mas não estamos bem com o nosso próximo. Não estamos bem com o nosso irmão, porque fomos ofendidos, estamos buscando a justiça própria. Hoje é dia de quebrar o orgulho. Hoje é dia de consertar a relação com Deus e consertar a relação com o próximo também. Porque quando tudo estiver diante do altar, é tudo, não é pela metade. Não é pela metade. Aleluia. E a palavra de Deus, ele vai dizer, né? Antes de você trazer a sua oferta no altar, você precisa se consertar. E muitas vezes nós não conseguimos entender algumas situações que acontecem conosco. Por que as coisas não andam? Por que as coisas não multiplicam, não frutificam, não prosperam? Peça ao Senhor hoje: sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da salvação. Deus não quer te encontrar como um sepulcro caiado, lindo, todo enfeitado. Se você está chegando aí o dia de finados, se você for visitar o cemitério nesse dia, está tudo limpo, bonito, organizado, pintado, cheio de flores. Mas se você abrir, não tem nada lá. Está vazio. E a Bíblia nos adverte sobre isso. Deus está interessado no que está dentro de você aí hoje. Deus está interessado no que você trouxe dentro da sua alma, do seu coração, do seu espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus quer que você pare de se justificar, porque foi isso que Caim fez. Abre o seu coração hoje. Esse é o convite que eu tenho para fazer para você hoje. Deixe Jesus examinar. Deixe o Espírito Santo ir de maneira assim minuciosa, escaneando toda a sua vida,
Rejeite na sua vida hoje toda ação de uma vida enganosa, toda ação de uma vida de Caim. Repreenda hoje todo modo de vida de Caim da sua vida. Noeli, mas o que tem Caim? Talvez você chegou aqui e você não sabe. Mas eu quero dizer para você, porque antes de Deus aceitar a nossa oferta, Ele precisa aceitar a sua vida. Antes de Deus aceitar a sua oferta, e quer aceitar o seu coração. As obras de Caim eram más, porque o seu coração era mau. Provérbios vai declarar que de tudo que nós devemos guardar, eu preciso guardar o quê? Seu coração. Seu coração está guardado? Pergunta para o seu irmão aí, seu coração está guardado? Seu coração está guardado? Coração é o lugar onde nós temos as nossas decisões, onde nós decidimos se amamos, perdoamos, odiamos, rejeitamos, abandonamos. Como está o seu coração? Guarde o seu coração, porque dele procede, a saída da vida. E se ele estiver mal, querido, vai ficar ruim para o seu lado. As obras de Caim eram más. Ele escolheu oferecer uma oferta errada, da forma errada e com a motivação errada. Ele pensou que ele enganaria Deus. Deus não se engana. Caim em algum momento ele pensou que Deus não ia observar. Já estava acostumado a fazer aquilo ali tantas vezes. Ele falou, mais uma vez. Talvez você chegue nesse lugar achando que é só mais uma vez, mas hoje pode ser o grande dia da sua vida. Hoje pode ser o dia da virada da sua história. Não é só mais uma vez, é o dia que Deus nos fez e temos uma ordem para esse dia. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Todos os dias, Deus, Ele promove a misericórdia sobre você e sobre mim. Todos os dias Ele nos dá uma nova oportunidade de fazer direito, de acertar. Mas eu preciso fazer essa escolha. Eu não posso andar achando que Deus não está me vendo, que Deus não está levando em conta. Porque talvez você possa achar, não, eu já mudei muito, já melhorei muito. Isso é um erro. Quando você chega para alguém que te cobra alguma coisa, que você ainda não mudou, e você fala assim, mas você não olha o que eu já melhorei? Querida, Deus não quer que você melhore. Deus quer que você mude radicalmente. Deus quer que você faça uma conversão para o outro lado de maneira radical. Deus quer que você tenha uma nova vida. Deus quer que você nasça de novo. Ele não quer que você melhore, Ele quer que você seja transformada. Ele não quer te melhorar, Ele quer mudar a sua história. Ele não quer te melhorar, porque melhorar é você repetir as coisas que já aconteceram de um outro jeito. Não, Ele tem tudo novo para você. Ele tem tudo novo para a sua vida. O apóstolo João, ainda nesse mesmo texto, ele vai declarar que a raiz do problema de Caim era a inveja. Ao invés de aprender com o seu irmão sobre como ofertar, ao invés de olhar, para o irmão dele que estava acertando e se espelhar e se inspirar, ele olhou para o irmão dele e teve inveja. Som do seu coração aí. Quantas vezes nós vemos o outro prosperar e não nos alegramos com o outro? Quantas vezes vemos o outro receber aquela bênção que a gente queria e nós não nos alegramos com ele? A Bíblia diz que eu preciso me alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Se eu venho contar uma bênção, a bênção do meu irmão é minha também. Mas Caim, quando viu o irmão dele fazendo a coisa certa, ele teve inveja no seu coração. Ao invés de aprender sobre como ofertar, ele odiou o seu irmão. Ele odiou o irmão dele pelas virtudes que o irmão dele tinha. Ele odiou o irmão dele pela bênção que o irmão dele era, pelo que ele tinha feito de bom, pelo que ele tinha feito de certo, pelo que ele tinha feito de justo diante de Deus. A inveja de Caim o emputreceu. Eu gosto dessa palavra. Depois que eu aprendi sobre essa palavra lá no Salmo 73, não é do nosso vocabulário comum,
Mas olha para o seu irmão aí, vê se ele está embutrecido. O que é isso, né? Eu gosto desse texto. Embutrecido é o semblante caído, amargurado, pesado, triste, ansioso, sabe? Revoltado. É um semblante odioso. Isso é embutrecido. O salmista, ele vai declarar lá no Salmo 73 que quando ele teve inveja de quem estava prosperando, ele começou a ficar doente no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Ele sentia dores nos ossos, ele sentia fisgadas nos seus rins. E o salmista diz que o meu rosto se embutreceu. Ele ficou uma cara carrancuda, mal-humorada. Já viu você andar perto de alguém? Está sempre assim, quase morde, né? É um semblante embutrecido, né? E a inveja fez a mesma coisa na vida de Caim. Ele irou-se de tal maneira que o semblante dele descaiu. Mas Deus deu a Caim uma oportunidade. Talvez até mesmo de trazer uma nova oferta. A Bíblia não fala, mas quando Deus vai lá e exorta ele, sabe? Ele não se arrepende. Caim, ele não estava só errando, ele não estava só errado. Ele não queria corrigir o erro dele. Quando Deus vai lá e exorta Caim, quando Deus vai lá e fala para ele, meu filho, por que isso aqui? Por que você fez desse jeito? Ele não só errou, mas como ele decidiu permanecer no erro. Mas hoje nós vamos sair daqui colocando tudo diante do altar do Senhor. Nós não queremos continuar vivendo nos mesmos erros, nas mesmas práticas, no mesmo círculo insano, que você vai e volta e está no mesmo lugar. Parece que a vida financeira não sai do lugar, a vida amorosa não sai do lugar, a vida maternal não sai do lugar, nada sai do lugar. Deus quer quebrar hoje correntes, mas Ele está te dando um aviso hoje, Ele está te exortando hoje, Ele quer te corrigir hoje, mas não faça como Caim. Caim não queria ser corrigido, Caim não aceitou correção, Caim, além de invejoso, ele era orgulhoso. E o orgulho precede a queda. E Deus pergunta para ele, por que você está irado? Por que caiu o seu semblante? Se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito? Quando eu estava lendo, eu fiquei pensando assim, Caim podia falar assim, então tá bom, eu vou lá, vou fazer de novo. Se ele tivesse um coração obediente. Se ele tivesse um coração quebrantado. Porque Deus olha para ele e fala assim, o que aconteceu? Por que você fez isso? Por que você caiu o semblante? Se você proceder bem, não vai ser aceito. Mas Caim ficou ali. E Deus continuou. Mas se procederes mal, o pecado jaz à porta. Se você fizer o que é errado, querido, você vai cair. Você vai perder. Você vai ter prejuízo, sim. O casamento vai acabar, sim. Os filhos vão desandar, sim. As finanças vão desandar, sim. A Bíblia nos alerta sobre isso. Se procederes mal, o pecado jaz à porta. Mas você e eu podemos dominá-lo. Foi isso que Deus falou para Caim. Você pode dominá-lo, Caim. Dá tempo, Caim. Dá tempo de você oferecer outra oferta. Mas Caim se manteve no seu lugar. Deus não tinha rejeitado Caim, ele rejeitou a oferta. Mas Caim se recusou. Deus o exortou. Deu a Caim uma oportunidade de mudar de vida. Mas ele era orgulhoso. Orgulhoso. E ele deu mais um passo em direção ao pecado. Ele deu as costas para Deus. Depois desse encontro com Deus, Caim chama seu irmão. Convida ele para o campo. Uma aparência de bonzinho, de bom irmão. Uma aparência boa.
E ele mata o irmão dele. Para Caim, o problema dele, quem era? Quem era o problema dele? O irmão dele. Para Caim, o problema dele era o outro. Para Caim, o problema dele era o outro. Para você, quem é o problema? Ah, não, é meu marido, blá, 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 blá. Ah, não, porque é meu patrão, blá, blá, blá. Não, porque é o pastor, blá, 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 blá. Não, porque é a minha mãe, não, porque é a minha sogra. Quem é o seu problema? Para Caim, o problema dele era o irmão dele, mas não era. O problema de Caim era ele mesmo. Era o pecado, eram as escolhas que ele estava fazendo, era o orgulho dele, era a inveja dele. Para ele, o problema dele era o irmão dele, mas não era. Era o irmão dele, não era o pecado. Era o outro, não era ele. E ele ignora completamente a exortação de Deus. E aí ele ainda tenta, gente, ele ainda tenta escapar. Porque ele mata o seu irmão e Deus procura ele de novo. E pergunta para ele assim: onde está seu irmão? E ele: não sei. Mentiroso também. Mentiroso. Quantas vezes nós olhamos para os nossos erros e mentimos sobre eles? Tentamos parecer o que não é. E Deus pergunta: cadê seu irmão? Não sei, por acaso sou eu? Ainda trata Deus com ironia, ainda fala assim: por acaso sou eu tutor do meu irmão? Por acaso sou eu o vigia dele? Mentiroso. Ele não apenas ele além de pecar, tentou esconder o pecado dele. Pensou que ele poderia mais uma vez fugir de Deus, enganar Deus. E ele terminou a sua vida e a sua história com uma sentença: longe da presença de Deus. Ele e toda a sua descendência. Permita que hoje Deus venha sondar o seu coração. Permita que hoje Deus endireite as suas veredas. Hoje é um dia excepcional, que Deus pode mudar toda a sorte da sua história. Hoje é um dia extraordinário para Deus mover o extraordinário. Como a minha amiga Adriana sempre fala, né? Nos dias comuns, né? Fala aí, Adriana. Nos dias comuns, Deus faz o extraordinário dele acontecer. Pode parecer uma terça-feira comum, mas Deus quer mudar a sua história. E eu quero te convidar a estar de pé. Eu quero orar por você. Quero convidar os intercessores aqui à frente. Se você fica de pé. Os que vêm na terça-feira, os intercessores. Amém? Aqueles que estão, né, que intercedem no spa, podem vir. Amém? Aleluia. Hoje é dia de perdoar. Hoje é dia de deixar. Hoje é dia de trazer luz. E você vai poder sair do seu lugar. E você vai vir deixar no altar. Você vai vir fazer isso: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E se Deus falou com você hoje sobre qualquer caminho mau, se você se sente acusado por qualquer caminho mau na sua vida, se o seu coração, se Deus hoje trouxe luz ao seu coração, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Nós queremos orar por você aqui na frente. E você pode sair do seu lugar e venha, mas não volte para casa com nada guardado no seu coração. Não volte para casa com nada obscuro dentro de você. Não volte para casa precisando perdoar alguém e não perdoou. Deixe essa pessoa aqui hoje. E se você precisar falar com algum dos intercessores aqui, você tem liberdade para falar. Mas saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. Perdoe, deixe, entregue, se arrependa, confesse,
Se perdoe. Se você se sente acusado por Satanás em alguma área da sua vida, eu quero te convidar, sai do seu lugar hoje. Não fique aí. Hoje é um dia que a sua história pode ser transformada de maneira sobrenatural. Talvez você possa estar no seu banco aí falando assim, não, mas eu não preciso ir lá na frente. Deus sabe. É verdade, Deus sabe, mas o diabo também sabe. E o diabo quer te acusar. O diabo quer te acusar, o diabo quer te manter preso. Mas nós queremos hoje tirar, trazer luz dentro da sua vida, dentro da sua alma, dentro do seu coração. Se você precisa liberar perdão para alguém, sai do seu lugar e vem aqui na frente liberar hoje. Você vai sair daqui liberto hoje pelo poder de Deus. Não faça como Caim. Não olhe para os seus erros. Não fique dando desculpa onde você está. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Hoje é dia de arrependimento. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração que se arrepende. Confesse hoje. Permita o Senhor trazer luz ao seu coração hoje. Se perdoe hoje, querido. Não volte para casa com seu coração pesado, com seu semblante emputrecido. Não volte para casa ansioso. Não volte para casa com depressão. Não volte para casa angustiado. Faça do seu travesseiro a morada do Eterno. Não faça do seu travesseiro um templo de choro, um templo de lamento. Se você tem vivido guerras na sua mente, guerras, pensamentos de morte, pensamentos de desistência, eu quero te chamar hoje. Sai desse lugar, querida. Sai desse lugar, querido. Em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo, a exortação de Deus hoje entre no seu coração. Permita que a exortação do Pai chegue no teu espírito hoje. Não fique dando desculpa. Pare de se justificar. Reconheça o seu caminho mau. Reconheça o seu caminho mau. Peça a Deus, endireita as minhas veredas. Aleluia. Aleluia. Não rejeite a palavra do Senhor. Não rejeite a correção. Não viva dando desculpas. Viva de adoração real e verdadeira. Viva de um coração puro. Viva aos pés da cruz. Na cruz tem perdão. Na cruz tem salvação. Na cruz tem refrigério. Se você está enfermo, vem hoje. Se tem uma enfermidade na sua vida e na sua história, que os médicos não conseguem dizer de onde é, que não tem um diagnóstico, Deus tem um diagnóstico hoje para a sua vida. Endireita as suas veredas hoje. Endireita o seu caminho. Traga luz. Traga luz. Deixe a luz do Senhor brilhar hoje sobre você. Oh, nós clamamos a Ti, Senhor. Queremos ser encontrados, ó Deus, com um coração humilde, com um coração que Te agrada, com um coração que responde à Sua voz, com um coração que se submete ao Seu governo, com um coração que se submete à Tua direção. Oh, Ramanash. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Se tem alguém aqui hoje que você precisa liberar perdão, vai nessa pessoa, abrace ela. Se você sente que tem algum impedimento, faça isso. Hoje é o último dia dessas ministrações sobre um novo coração.
um novo coração, uma morada do Eterno, a morada do Altíssimo. Aleluia. Teu querer. Aleluia. 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 Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Se você está com seu coração limpo diante de Deus, você pode adorar a Ele nessa hora com essa canção. Se você se sente livre, erga suas mãos e vamos adorar ao Senhor. Hoje é dia de ajuste, é dia de conserto. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. Aleluia. Pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Você pode glorificar ao Senhor, querido. Você pode erguer as suas mãos e adorar a Ele com uma adoração de verdade. Palavras verdadeiras, palavras que jorram de um coração sincero, de um coração contrito, palavras que jorram de um coração perdoado, palavras que jorram de um coração fiel, de um coração verdadeiro. É isso que o Senhor deseja. Diga para Ele, diga para Ele. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Aleluia. Faça essa aliança com o Senhor.
nos sujeitamos a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Depois que terminar aqui, eu vou fazer um sorteio, hein? Amém, né? Pai de Jesus, queridos. Eu fiquei pensando aqui, né? O coração de Caim era religioso demais, né? Mas não se arrependia. Vinha para a igreja, mas não se arrependia. Vinha para o culto, mas não se arrependia. Ele era invejoso e competitivo. Vinha para a igreja, Caim vinha para o culto. Caim dava oferta. Caim ofertava, gente. Dava oferta. Mas era incapaz de assumir responsabilidades. O maior problema de Caim era o seu próprio orgulho e a sua negligência consigo mesmo. E Deus ainda avisou ele: se não é certo que se procederes bem, você vai ser aceito. Então, assim, há uma expectativa. Diga a pessoa que está ao seu lado rapidinho assim: Deus está pronto para perdoar você, mas você precisa se arrepender. Não é certo, cara. Eu fico olhando, sabe? Interessante que um pouco antes eu estava falando com a Gleiciane quando eu entrei aqui no culto, irmãos. Não vou deixar vocês em pé muito tempo, não, mas fiquei pensando assim, né? Tanta gente há tanto tempo na igreja e ainda não cuida de ninguém. Porque quem não está cuidando, e a gente já ensinou isso, não preocupa com ninguém, a preocupação é com a própria vida, né? Então, que Deus possa nos dar um coração cada dia mais correto, corrigido, que Ele possa iluminar as nossas trevas, amém, irmão? Que Deus possa iluminar as nossas trevas, essa é a minha oração, para mim mesmo, para você, que Deus ilumine suas trevas, as minhas trevas, e nesse que a gente se perceber, a gente só estenda a mão, porque o salmista vai dizer: guia-me. O cara está dizendo uma coisa assim: eu não banco sair daqui sozinho, eu preciso ser guiado. Então, querido, se você encontrar um caminho mau em você, vai uma dica: pede ajuda e deixe ser guiado. Você foi abençoado essa noite? Eu fui muito abençoado por ouvir essa palavra, por ouvir minha princesa pregando. Eu fui muito abençoado por muitas coisas. Para mim é sempre uma alegria ter ela aqui. Mas fica na expectativa desse tempo de oração aí do Spa, irmãos. Nós estamos numa batalha. Amém? Nós estamos falando do Rio de Janeiro, das coisas que estão acontecendo. E nós estamos desde semana passada, né? A gente tem visto muitos sinais de coisas acontecendo. E a gente, assim, o pessoal chama a gente meio de aleluiado, mas não é não. A gente começa a discernir, diz assim: cara, isso não é normal. E alguém está dizendo assim: poxa, mas foi bandido, mas foram 61 almas. Eu não sei como é que fica o coração de Deus para isso. E aí a gente está pensando, né? Qual o valor de uma alma? Que você possa ser esse instrumento que resgata. Amém, querido? Pai querido, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, tua voz que nos confrontou e nos confortou. Porque nos deu oportunidade de retroceder, de realinhar a rota, de reajustar. E assim nos permitir novamente sair desses lugares de escuridão e trevas do nosso coração. Que cada um aqui possa ser conduzido pelo Senhor a toda a verdade. Porque Tu, Senhor, é a verdade. Que a Tua graça continue conosco. Nos guarda, Senhor, nesses dias. Senhor, ser com cada família ali no Rio de Janeiro, aqui em Magé, nas movimentações, Deus, como foi orado aqui, como foi clamado aqui, que o espírito de mortandade cesse e que haja, Senhor, vida, um derramar do Teu Espírito sobre cada um de nós. Nós Te agradecemos por essa noite em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, Seu Filho, e as doces e preciosas consolações do Seu Santo Espírito,
seja sobre a tua vida hoje, meu amado, e para todo sempre, porque nós vamos amar a Deus, fazer discípulos, servir a cidade. Deus abençoe, amém, querido? O pessoal do sorteio aí, ó, fica aí.